você está vendo que aqui nós temos no nosso cenário algumas imagens de radionovela, né? Então, nós temos aqui imagens da radionovela. As radionovelas ainda farão sucesso? Dê a sua opinião. Radionovela que apaixonou gerações, né? Nós tivemos há pouco tempo a novela Eita Mundo Bom, na Rede Globo, e uma das principais ações da novela era a radionovela, a telenovela Eita Mundo Bom, tinha lá uma radionovela em que os personagens se envolviam muito com ela, acompanhavam, ouviam. E a novela mostrou que não só os empresários, como também os populares gostavam de ouvir a radionovela. O Brasil foi um país que produziu muitas radionovelas, né? O sucesso das radionovelas era imenso. As principais emissoras de rádio do Brasil, a Rádio Nacional, a Rádio Guanabara, eram emissoras que levavam ao ar diariamente novelas que, claro, acabaram originando as novelas de televisão. Mas tudo começou no rádio. Muitos artistas que se consagraram nas telenovelas começaram nas radionovelas, começaram fazendo o rádio. Elencos maravilhosos e talentosos, né, acompanhando os capítulos das radionovelas. Você acha que hoje elas fariam sucesso novamente? Se alguma emissora de rádio resolvesse investir e colocar no ar uma radionovela, você acha que ainda, seu Gilson, elas iriam fazer sucesso? Elas iriam acontecer? Será? Você que está nos acompanhando, vou pedir a você para compartilhe com os seus contatos, por favor, compartilhe para que mais pessoas possam assistir e opinar também a respeito desse assunto. Outra coisa importante que a radionovela trazia era o trabalho do sonoplasta ao fazer os efeitos. Então, eu me lembro, por exemplo, que o efeito do cavalo, de um cavalo correndo, era bater dois cocos, né? Dois cocos secos. O sonoplasta batia, era o barulho do cavalo, o barulho de abrir a porteira, o barulho do fogo era mexer em papéis. Então, o sonoplasta, ele tinha um trabalho fundamental na radionovela, que era de fazer aquele ouvinte viajar, pensar, imaginar o que estava acontecendo no capítulo. Porque a novela de televisão, é claro, a imagem está ali, está pronta. Então, você está vendo a imagem, você já está vendo o que está acontecendo. Mas no rádio, a radionovela, ela é mágica, porque ela desperta na pessoa, desperta no ouvinte aquilo que está sendo produzido. Então, uma cena de fogo, um apito de um navio, né, os cavalos correndo, o barulho dos passarinhos, enfim, o rádio ele tem essa coisa maravilhosa que é despertar a imaginação das pessoas. Você acha que as novelas de rádio, né, as radionovelas, fariam sucesso novamente? Você acha que no mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo de uma mídia tão imediata, né? A internet, enfim, a televisão, os canais de assinatura, a radionovela ainda faria sucesso? Será que se alguma emissora resolvesse colocar no ar uma radionovela, será que faria sucesso? Você teria paciência de ouvir os capítulos de uma radionovela? As radionovelas farão sucesso ainda se forem para o ar? Você iria assistir a uma radionovela? Teria paciência? E de quantos capítulos, né? Quantos capítulos seria o ideal ter uma radionovela? Eu confesso que não cheguei a ouvir uma radionovela na época das radionovelas. Eu não peguei esse tempo. Acompanhei depois, nas redes sociais,
gravação de vários capítulos. E cheguei a trabalhar uma época na rede LC de rádio em São Paulo, em que não era bem uma radionovela, era um programa policial que teatralizava os casos. Então, o apresentador falava a respeito do crime e existiam os radioatores que faziam a teatralização daquele caso. Então, nisso sim eu cheguei a acompanhar. Essa experiência que nós tivemos trabalhando com o radioteatro, né, com os casos policiais sendo apresentados e teatralizados, fazia sucesso, mas não chegava a ser uma radionovela com capítulos diários. Nós tínhamos nas principais emissoras do Brasil as radionovelas com patrocínio, por exemplo, da Gessi Lever, né, fazia patrocínios das telenovelas, das radionovelas, o Sabão Rinço também patrocinava as radionovelas, o Cachemir Bouquet, que era um perfume feminino, também era patrocinador das radionovelas. E a atuação dos profissionais da radionovela era fantástico, porque tinha o redator, tinha o autor que escrevia os capítulos, tinha o diretor de estúdio que dirigia o elenco, tinha os atores que faziam a apresentação, e nós tínhamos também a figura do sonoplasta, que era importantíssimo, porque o sonoplasta ele fazia os sons, né, que eram da história. Então, se o personagem dizia, olha como está ventando lá fora, o sonoplasta tinha que estar atento e produzir o barulho do vento, e produzir o barulho da ventania, para quem estava ouvindo no rádio ter esta sensação de que o que estava sendo contado no capítulo da radionovela estava realmente acontecendo. Sabe que a radionovela ela teve vários títulos, várias peças foram apresentadas, né? Novelas de romance, novelas de escravidão, novelas com temas infantis, muitas radionovelas foram apresentadas no rádio. E naquela época, as pessoas deixavam de sair de casa ou só saíam após acabar o capítulo da noite. Então, ficavam aguardando. E ninguém marcava, por exemplo, uma festa de aniversário às 8 horas, se esse era o horário da radionovela. Então, se marcava para depois do capítulo, porque ninguém saía de casa antes de acompanhar o capítulo da radionovela. Muitas famílias se reuniam na sala, tomavam banho, se preparavam, passavam até perfume e sentavam na sala ao lado do rádio para acompanhar o capítulo das radionovelas. E as famílias que não tinham rádio, às vezes iam na casa dos vizinhos para poder acompanhar, para poder saber o que estava acontecendo no capítulo daquela noite, né? Era muito interessante. Eu fico imaginando aqui a emoção que as pessoas tinham, a ansiedade que elas tinham, aguardando o capítulo daquela noite, da radionovela. As radionovelas ainda fariam sucesso? Nós podemos ver aqui nas imagens que nós temos no nosso cenário, que embora fosse rádio, os atores se apresentavam trajados de forma muito elegante. Os homens de paletó e gravata, as mulheres bem penteadas, e era radionovela. Não tinha imagem, era o rádio. Mas eles viviam no estúdio esse glamour, porque eles eram estrelas. Como hoje nós temos as estrelas de novela, eles eram estrelas da radionovela. Muitos, claro, não eram conhecidos, porque a voz era conhecida e a figura não. Então eles saíam na rua e ninguém sabia que eles eram eles. Então eu li algumas coisas interessantes. Por exemplo, existe um livro escrito pelo radialista Renato Mursi, que se chama Bastidores do Rádio. E esse livro é muito legal, que conta, como o próprio título diz, bastidores de vários programas radiofônicos, entre eles das radionovelas. Então, o que os radioatores faziam?
eles se encontravam na rua, né, e diziam assim: ô, fulano de tal. As pessoas já olhavam: olha, é fulano de tal, da radionovela. Eu tenho lido algumas coisas interessantes. Os livros que falam a respeito disso são raros. Nós não temos muita literatura a respeito de radionovela. Então, quando a gente acha algum livro que fala do tema, a gente procura ler o máximo possível e ver se existem títulos que também sejam nesta linha, para a gente poder acompanhar e saber novidades e bastidores. E eu li também em um outro livro que eles ensaiavam a tarde toda para à noite apresentar a radionovela no rádio, porque era ao vivo, não tinha gravação. Os capítulos eram feitos ao vivo através das emissoras de rádio. E aí tudo tinha que sair direitinho. Por isso havia, durante a tarde, o ensaio, né, a revisão do texto, e à noite a apresentação dos capítulos. O rádio de antigamente era feito com um capricho muito grande. Só para você ter uma ideia, os principais programas do rádio tinham orquestra própria. Então, o programa do César de Alencar tinha orquestra, vários programas importantes, programa do Ari Barroso, tinham orquestra o programa de rádio. Então, as pessoas formavam fila nas ruas, né, para entrar no teatro da rádio, no auditório da rádio, pagavam ingressos e era uma disputa por lugares para assistir a esses espetáculos, tanto os programas musicais como também as radionovelas. Então havia ensaio, havia preparação, as principais emissoras tinham um elenco contratado, elenco com os maiores nomes da radionovela. Boa parte deles migrou para a televisão e tão logo surgiu a televisão, esses radioatores passaram a fazer novelas de televisão e fizeram muito sucesso, fizeram bastante sucesso. Já faziam no rádio e continuaram fazendo na televisão. E eu pergunto, na sua opinião, as radionovelas fariam sucesso se voltassem a ser apresentadas? Sim ou não? O que você acha? Fariam sucesso se voltassem a ser apresentadas? Inscreva-se no canal, você vai receber a todo instante, diariamente, novidades. A gente fala, conta casos da comunicação, coisas do rádio, coisas da televisão e dá dicas também de comunicação. Muitos atores que brilharam na televisão começaram a carreira fazendo radionovela, radioteatro. Havia uma preocupação muito grande das emissoras, das antigas emissoras, da Rádio Nacional, da Rádio Guanabara, da Rádio Mairinque Veiga, em manter como contratados atores e atrizes e também autores para que o espaço de radionovela fizesse bastante sucesso. Nas radionovelas o som não podia picar. Sabe por quê? Era ao vivo. Tudo ao vivo, não tinha gravação. A novela começava, né, num oferecimento de Gessi Lever, Amo de Paixão. Aí começava a novela, a orquestra tocava a abertura, e aí começava, né? No capítulo de ontem, Rosinha encontrava... Porque tinha sempre o narrador, né, que fazia a transição das cenas e o próprio elenco para a apresentação. E era um sucesso. Eu já disse aqui que muitas pessoas só marcavam uma festa ou marcavam para sair quando terminasse o capítulo daquela noite. Ninguém marcava compromisso na hora da novela, porque a radionovela segurava em casa aqueles que gostavam e queriam acompanhar cada capítulo. A radionovela marcou o rádio, né? Duas coisas importantes que as emissoras de rádio tinham eram as radionovelas e os grandes programas de auditório. César Ladeira era um deles que apresentava um programa de auditório espetacular,
quero novamente falar aqui do livro Bastidores do Rádio, do César de Alencar, que é um livro fantástico, que conta muito do rádio antigo e que também conta várias passagens das radionovelas. Assistindo a novela Eita Mundo Bom, que a Rede Globo reapresentou há pouco tempo atrás, nós pudemos ver a magia da radionovela e como a radionovela influenciava no gosto das pessoas, tanto de empresários, de pessoas que tinham uma condição financeira maior, como também de quem morava na fazenda, de quem morava no sítio, dos trabalhadores, dos operários. A radionovela atingia a todos. Mas e aí? Você acha que as radionovelas ainda farão sucesso se elas forem lançadas pelas emissoras? Se uma emissora resolver, não, nós vamos bancar aqui, nós vamos fazer uma radionovela. Você acha que elas fariam sucesso? Ainda tem espaço, ainda tem público para acompanhar radionovela? Qual é a sua opinião? Eu acredito que pelo momento que nós estamos vivendo, é difícil. Então, tudo vai de uma história interessante. Tem que haver aí a criatividade do redator, a criatividade da emissora em colocar no ar uma radionovela que traga um assunto que chame a atenção. Não sei, quem sabe uma radionovela policial com grandes crimes, ou uma radionovela que relate assuntos do cotidiano. Aí vai depender do talento e da criatividade de quem vai escrever a radionovela, né? De quem vai escrever esse tema. Agora, atores com qualidade nós temos muitos, né? Porque o Brasil é um país onde nós temos talentos imensos para o rádio e para a televisão e também para o teatro. E o Gilson nos lembra uma verdade, que a radionovela estimula a nossa imaginação. O programa de rádio estimula a nossa imaginação. O rádio, ele é mágico, ele é forte, porque o comunicador joga com a imaginação de quem está ouvindo. E a radionovela, muito mais. A partir deste horário, passamos a transmitir diretamente dos nossos estúdios de radioteatro. Como ficamos sabendo no capítulo anterior, Lenora ama abrasadoramente Otávio. Mas um grande mistério envolve este romance. Por que, Otávio? Por quê? Nada, absolutamente nada poderia acontecer nosso amor. Eu também amo você acima de tudo, mas... Meu amor, eu vou contar toda a verdade. Otávio! Meu Deus, seu pai! Eu lhe avisei, deixa esta mulher. Papai? Otávio! Quantas vezes eu preciso lhe dizer que não quero você sequer conversando com esta mulher? Que esta seja a última vez. Se você continuar insistindo, me obrigarei a tomar uma atitude que não gostaria. Entendeu? E você, Lenora, se afaste de Otávio e não pise mais nesta casa! Por favor, o que está acontecendo? Por que temos que andar sempre escondidos de seu pai? Por quê? Por quê, meu Deus? O problema todo é sua família, Lenora. O que tem minha família? Seu pai. Eu até hoje não consegui descobrir direito, mas... Seu pai, Lenora... Seu pai é inimigo de papai desde pequeno. Eles se odeiam. Sei apenas que se trata de um negócio, de um grande negócio envolvendo dinheiro, muito dinheiro. Oh, não pode ser. Mas nada irá nos separar, Lenora. Nada. O que você está pensando em fazer, Otávio? Nós vamos fugir. Quê? Fugir? Sim. Sim, Lenora. Não resta outro caminho. E por favor, entenda. Eu amo você muito, muito. Otávio,
Eu também amo muito você, muito. Otávio. Agora vá. Amanhã nos encontraremos no bar do seu Zezinho às 5h30. Depois combinamos tudo. Enquanto isto, na residência de Lenora, seus pais, sem saber do que está se passando com a filha, conversam sobre o namoro de uma vizinha com um jovem de família nobre que recém chegou dos Estados Unidos, onde fora completar os estudos. Ela não tem direito a essa felicidade. Pobre coitada, não tem nem onde cair morta. Mas por que, Ana? O amor não exige atestado de bons antecedentes. Além de tudo, não esquece que ela é jovem. Jovem e bonita. Está me chamando de velha? Está? Mas... Não se esqueça, idiota, de que se não fosse eu, Ana... você estaria no fundo de uma cadeia. Sim, cadeia. Preso. Preso. Porque você é um ladrão. Ana... Sim, um ladrão. E não me custaria nada contar tudo. Cale a boca. Está erguendo a voz para mim? Você está gritando comigo, Mauro? Desculpe, Ana. Agora sim. É neste tom que eu quero que fale comigo. É neste tom que eu exijo que fale. Agora, retire-se, estúpido. Maldito casamento. Ah, se eu soubesse, nunca teria me casado. Mas agora... agora é tarde. Chuva. Bem, eu vou descansar um pouco. Chega de confusão por hoje. Na escola, a irmã mais nova de Lenora participa de uma solenidade cívica. Na presença de seus colegas, professores e convidados, a pequenina Berenice com o professor Afrânio interpreta um trecho de A Cabana de Pai Tomás. Pai Tomás, nós gostamos muito de você. É sim. Nós hoje até fugimos para vir aqui falar com o senhor. Pois fizeram muito mal. Se a senhora Arminda ficar sabendo disso, nem quero pensar. Pai Tomás, sabe? Ontem eu falei com a Rosângela. Não diga isso, menina, não diga isso. Você sonhou. Rosângela... minha doce Rosângela morreu. Ela está morta. Morta, menina. Não sonhei não, Pai Tomás. Amanhã, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um capítulo do Grande Teatro Farroupilha. Boa noite. O radioteatro, já chamado com acento de rádio cego, eu acho que teria lugar hoje. Não só caberia, como deveria, para melhorar mais ainda o nível de profissionais. Mas eu sempre tive uma esperança, sabe? Eu ainda nunca perdi a esperança, talvez hoje em dia voltar. Não tem mais como voltar. Porque a época é outra. O rádio no Rio Grande do Sul não dá para comparar com o impacto da televisão, mas o rádio foi uma coisa muito séria. Alguns anos atrás, talvez há 10 ou 12 anos atrás, a Rádio Record, no programa do Samuel Gonçalves,
apresentou uma radionovela, acho que foi a última que eu ouvi em rádio, produzida e dirigida pela Mara Prado, e era um sucesso. Eu cheguei a apresentar alguns capítulos nos meus programas de rádio também, mas essa radionovela, ela era originária do programa Samuel Gonçalves, da Rádio Record, em São Paulo. Era uma radionovela muito interessante, eram capítulos que começavam e terminavam no mesmo dia. Eram capítulos de 30 minutos de duração, com começo e fim no mesmo dia. Eram histórias apresentadas, eram rádio-teatro, mas que faziam, sim, bastante sucesso. Eu acredito que haja espaço para esse tipo de produto no rádio e na comunicação. Por mais moderno que esteja o rádio, por mais nova que estejam as programações, creio que uma radionovela bem produzida iria dar certo. Obrigado a você que esteve conosco, obrigado ao Gilson e à Interiorana, a Rádio Interiorana, que conosco fez mais essa live. Tchau!